E o nosso convidado no Jornal da Cidade de hoje é o vereador Divaldo Capuchinho. Muito obrigada, muito prazer tê-lo aqui de volta para a gente falar um pouco desses 3 meses de trabalho e também de alguns projetos e algumas bandeiras levantadas, né, Capuchinho? Olá, Raquel. Para mim é uma honra estar aqui novamente. É sempre bom a gente participar, né, e passar as informações para a população sobre o que estamos fazendo no nosso mandato. Porque o vereador trabalha muito, né, Capuchinho? Trabalha muito, bastante, viu? A população tem acompanhado o nosso trabalho, vocês também têm acompanhado, e nós estamos caminhando muito pela cidade para oferecer políticas públicas que possam realmente resolver o problema da população. Serem eficazes, né? Exatamente. E a gente também tem algumas ações na Câmara. E teve essa semana a visita orientada, que é um projeto aqui da Câmara Municipal. O vereador Divaldo Capuchinho foi o padrinho e foi um dia muito especial. A gente teve um público muito especial nesse dia. Eu vou deixar para você falar quem que foi. Justamente, foi exatamente no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Nós fizemos 2 jornadas, pela manhã e à tarde. No total, 25 mães atípicas compareceram na ação e foi muito importante, né, a gente acolher e incluir essas mães e essas crianças, e todos gostaram muito, e nós aproveitamos o momento para conversar sobre, né, as demandas dessas mães, dessas famílias atípicas, e foi um momento especial tanto para as mães quanto para as crianças e para nós também. E dessa conversa, o que você tirou, assim, que você pode, né, levar, incluir no seu mandato? A gente está falando de política pública, mas a gente fala também de acolhimento, a gente fala também de escuta dessas pessoas, né? Exatamente. Hoje no Brasil são mais de 2 milhões de brasileiros com transtorno do espectro autista. E mais do que nunca, né, estão nascendo crianças com esse transtorno. E lá nos Estados Unidos, inclusive, em 2020, foram observadas 150 crianças, observado crianças que a cada 150, uma delas estaria com um transtorno. E 20 anos depois, foi verificado novamente observadas crianças, e que a cada 36 crianças observadas, uma teria o transtorno. Então, houve um aumento muito grande, significativo dessa questão. E aí a gente para pensar, né, sobre qual seria o motivo desse aumento de casos, e talvez pelas pessoas terem mais acesso, né, ao diagnóstico, médicos capazes, né, de realizar o diagnóstico, pode ser fatores ambientais também, mas tem muito também dos pais, pediatras e professores que têm mais aquela expertise hoje em dia também de observar se a criança tem ou não e enviar para laudar, né, se essa criança tem ou não. E a partir disso aí, né, a gente tem que conscientizar a população e aproveitar o Abril Azul para isso, né, disseminar essas informações, que é muito importante. E também tem a discriminação, né, a gente tem que combater essa discriminação das pessoas que têm esse transtorno, que é muito importante para todas elas. E em conversa com essas mães, com essas famílias atípicas, nós observamos que elas têm uma demanda muito grande em relação à escola para essas crianças. E solicitaram que a gente cuidasse, olhasse melhor para aqueles cuidadores, né, para aquelas para as professoras, né, que elas tenham treinamento suporte, e né, capacitação adequada para cuidar dessas crianças. Solicitaram, contudo, a gente já tem um projeto, né, que foi apresentado pelo vereador Alber, e 12 vereadores assinaram juntos esse projeto de treinamento e capacitação para professores e cuidadores para crianças com transtorno do espectro autista. E é fundamental que a gente vê em algumas escolas, acho que a maioria das escolas, pelo menos tem um aluno na sala que tem o transtorno do espectro autista, e a gente vê que as crianças já começam a trabalhar com essa criança, com um olhar diferenciado para ela, de fato acolhendo, respeitando. E é muito legal isso, essa inclusão, não só porque ajuda essa criança a desenvolver, né, cognitivamente, em todos os sentidos, mas também a envolver essas crianças ali da comunidade escolar para entender o que é o transtorno, o que é uma pessoa especial, uma pessoa diferente, que merece o respeito, que merece o cuidado, né, vereador? Justamente, foi isso que nós falamos, né, no dia 1º de abril, lá na tribuna. No dia 2 também nós falamos com as mães, né, conversando sobre. Eu até falei na tribuna que a tríade do portador de autismo e seus familiares tem que ser acolhimento, informação e inclusão. Sim. É muito importante para que a gente possa realmente incluir essas famílias atípicas, né, e apresentar para elas, né, políticas públicas capazes de realmente resolver o problema delas, né, acolher realmente. Porque não é fácil não, mas não é fácil. A luta
alerta continua durante todo o mês também, esse alerta. Exato. Né? Continue nesse sentido. O nosso gabinete apresentou um projeto de lei que é bem voltado para estabelecer diretrizes, ações para cuidar também das famílias, né, das mães atípicas. Né? E esse projeto, inclusive, a gente denominou de Cuidando de Quem Cuida. Normalmente a gente se preocupa muito com a criança, né, que tem o transtorno, mas com as mães atípicas, eu falo mães porque normalmente são as mães que estão ali à frente. Tá ali, né? é muito difícil. Tem os pais atípicos também, mas normalmente as mães que estão ali à frente. Então, nosso projeto é nesse sentido e voltado justamente para que o poder público possa oferecer para essas mães e essas famílias, né, ações, né, assistência, suporte, né, em relação à saúde, né, trabalhos psicológicos, terapêuticos e em linhas gerais. Porque a mãe, ela abre mão de tudo para poder cuidar desse filho, né? Justamente. E aí pode passar por outros tipos de necessidades porque não pode trabalhar. Uma mãe até citou que são muito caros, né, os tratamentos dessas crianças, né? Para o desenvolvimento, porque é multissetorial, né, na verdade. Justamente, né? E a mãe também precisa desse trabalho, né, esse tratamento psicológico, né? E aí uma mãe falou assim: eu tenho o recurso para pagar para uma pessoa, né, esse tratamento psicológico. Eu vou pagar para mim ou para o meu filho? Ela vai pagar para o filho dela e ela fica sem ter o tratamento, né? Então, nosso projeto é bem nesse sentido de acolher essas mães, ajudar, orientar e dar atenção a elas. Muito necessário. Bom, você também tem alguns projetos na área de trânsito, de tráfego, de mobilidade urbana, né? De faixa azul, a gente já conversou da outra vez, da questão da sinalização. Como é que está o andamento disso aí? Isso, nós solicitamos, fizemos algumas proposições para que a gente possa dar mais mobilidade ao trânsito aqui em Sete Lagoas. É uma cidade pequena, era pequena e agora virou médio porte, mas o trânsito da cidade, né? As ruas ainda são de cidade pequena. Exatamente, né? São estreitas, né? E em relação a isso nós fizemos algumas proposições, dentre elas a sincronização de semáforos, né? Nós já conseguimos ser atendidos aqui na Avenida Renata Azeredo, né? Com as outras ruas que cortam e já estão sincronizados. Outro problema que a gente observou são esses semáforos duplos, né? Que eles são utilizados em cidades maiores, né? BH, São Paulo, né? Onde quando você vai fazer uma conversão, até você chegar no próximo semáforo, né? Daria tempo ali de parar o veículo. Aqui não é o caso, né? As ruas são muito estreitas, pequenas, não é o caso desse tipo de projeto. A gente solicitou a retirada desses semáforos duplos e, além disso, a gente tem uma outra proposição de controle de fluxo, que é quando não está em horário de pico e não tem fluxo para funcionar o semáforo, ele ficar ali no período flash, né, que seria só a luz amarela piscando e funcionaria normalmente nos horários de pico, né, que é quando realmente necessitaria. E o faixa azul, que nós já citamos na entrevista passada, a gente dá uma oportunidade, né, de a pessoa regularizar aquela questão do faixa azul até 24 horas depois. Porque a gente tem que pensar, como você disse, e tem um projeto na casa, eu não me lembro agora do autor, eu acho que do Albert, que ele citou aqui, pensar nessas pessoas que vão ao médico e às vezes precisa ficar ali um tempo a mais, quer dizer, precisa pensar de fato em algo que seja prático, né? Em algo que funcione, faça a cidade de fato ser funcional. Exatamente, e esse aplicativo muitas vezes, né, aqui do faixa azul, muitas vezes não funciona. Né? Não tem sinal de internet naquele local, naquele lugar, e você não consegue ativar novamente, né? E por fim você acaba sendo penalizado ali com uma infração de trânsito. E a gente daria essa oportunidade de em 24 horas a pessoa conseguir realizar. De fazer essa compra aí do faixa azul. Exatamente. Bom, tem um projeto seu também, que é a questão da qualidade da água. Eu queria que você explicasse o que é isso, como é que ele surgiu, que é um projeto que deu um maior envolvimento, né? A gente tem uma nova gestão chegando, o SAI com novas ideias, então a gente precisa modernizar isso para poder garantir qualidade, né, Capuchinho? Exatamente. Eu reclamava muito da qualidade da água que chegava em minha casa e a população também reclama muito. E agora, como vereador, nós temos recebido diversas demandas sobre essa questão da qualidade da água, e foi bem nesse sentido, né, para o SAI realizar um diagnóstico e apresentar para a gente qual é a qualidade da água que a gente está consumindo, né, que se ela tiver com a má qualidade,
qualidade pode trazer diversos problemas de saúde para a população. É bem nessa direção e já é um projeto já aprovado pela Câmara, agora falta sancionar para que a gente possa aí realmente cobrar do presidente do SAI, né, essa apresentação dos resultados. E as demandas continuam chegando? Como é que está esse relacionamento com o cidadão, com os eleitores, as pessoas que acompanham o seu mandato? Firme e forte aí nas redes sociais? Firme e forte nas redes sociais, aprendendo, né? Aprender a usar a rede social. E a gente tem andado bastante pela cidade, né? Eu moro ali na região do Mata Grande, São Cristóvão, Vale das Palmeiras, mas não estamos ficando só por ali, a gente está atendendo a população da cidade inteira, porque nós somos representantes do povo, né? Da cidade toda, não só de um determinado bairro. E nessas andanças aí são muitas cobranças, né? Muitas solicitações, muitas demandas. A gente traz para o nosso gabinete, nossa equipe, que é muito boa também, está efetuando aí os documentos necessários para que a gente possa atender a população. Tá certo. A gente finaliza por aqui. A gente tinha outros assuntos que eu queria te perguntar. O tempo passa rapidinho, tem muita coisa para falar, mas eu já deixo o convite. Aí é bom que eu já te puxo esse gancho aí, você volta para falar um pouco sobre a presença aí nas comissões permanentes da casa. Tá ok, falaremos disso. Nós estamos em 2 comissões, né, de administração pública e de fiscalização financeira, tomada de contas, e numa próxima oportunidade vamos falar sobre essa pauta que é muito importante. Isso, também. E às vezes fica aqui internamente e as pessoas não entendem como é que funciona. São muitos projetos, né, que nós estamos analisando, só projetos bons para a população. É isso. Muito obrigada, viu, Capuchinho? Eu que agradeço, muito obrigado. E vamos marcar a próxima já, né? Deixa o convite já marcado. Tá bom, obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo, vamos voltar falando então sobre o esporte, muito mais, daqui a pouquinho.